Fala, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Guga Dias Convida. Hoje, uma convidada brilhantíssima, importante. Eu quero convidar você, antes de eu apresentar ela, já clicar aqui no sininho para receber as notificações. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e não deixe de compartilhar esse episódio, porque hoje a nossa convidada é especialíssima. Ela, formada em Direito, assim como eu, né, tem uma trajetória na defesa da mulher muito importante. Hoje, como a nossa vice-governadora do estado de Santa Catarina, a nossa querida Mini Suíça, que a gente pode falar assim. Marilisa, seja muito bem-vinda, vice-governadora. Obrigado pela oportunidade de nós escutarmos uma mulher que hoje é proeminente na política do nosso país. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui para a gente conversar um pouco sobre o nosso estado de Santa Catarina. Muito bom. Vamos lá. Marilisa Boen é nascida em Joinville. Sim, sou nascida em Joinville, já fui professora, já fui advogada e fui delegada de polícia. Durante 27 anos e meio, fui delegada de polícia e fundadora da Delegacia da Mulher naquela cidade. Isso é excelente. Então aqui eu trouxe até uma advogada aqui junto comigo, que faz parte da equipe, porque, né, a gente tinha que, como a delegada a gente não brinca, né, gente? Né? Mas, vice-governadora, conta pra gente um pouco essa trajetória da defesa da mulher, da Delegacia da Mulher lá em Joinville, e como é que é o panorama que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Bom, naquela época, na década de 90, foi em 1991 que eu inaugurei a Delegacia da Mulher. E aí nós tínhamos um pequeno espaço, simplesinho, onde a gente começou a dar as primeiras orientações. E teve uma avalanche de mulheres procurando por seus direitos na época, querendo saber o que era possível fazer, porque naquela época as mulheres não tinham onde deixar seus filhos, não tinha uma creche para deixar as crianças. Então, mesmo a mulher que era formada, Guga, ela era obrigada a deixar de trabalhar para cuidar dos filhos, depois no casamento. Então, muitas dessas violências acabavam acontecendo dentro de casa. O marido saía para trabalhar nas empresas, lá tem muitas indústrias, e na volta para casa passava nos bares, tomava todas, chegava em casa a mulher, que todo mundo sabe, a mulher não tem papa na língua, ela já começa a gritar e querer o dinheiro da carne, o dinheiro do mês, o dinheiro da alimentação, e aí vinham as brigas. Então, naquela época, nós tínhamos muita discussão, muita violência doméstica, grave, gravíssima mesmo, em função do alcoolismo. Droga, naquela época, o máximo que a gente tinha era maconha, que incomodava muito pouco e era mais distribuída entre os adolescentes e os jovens da época. Os mais velhos era alcoolismo puro. Então nós começamos a fazer um trabalho dentro da delegacia e chegamos à conclusão que não adiantava nós fazermos, o senhor como advogado sabe, um processo do João contra a Maria, dali 3 meses, outro processo do mesmo João, da mesma Maria. Exatamente. Aí nós montamos dentro da nossa delegacia um setor de psicologia, para fazer um trabalho, uma terapia de grupo. Então nós chamávamos o casal. E a psicóloga então colocava lá. Era muito interessante porque assim, pegava um casal de 60 anos e pegava um casal de 25 anos, ambos trabalhando na mesma empresa. Perfeito. E aquele casal de 60 anos, então, começava a contar a sua trajetória na terapia, dizendo que casou, comprou a sua casinha, depois comprou seu carro, depois comprou sua moto, depois se meteu na bebida e acabou perdendo tudo no jogo, na bebedeira. E aquele que tinha 25 anos, que estava ingressando naquela empresa, né? Estava começando a comprar a sua casinha, estava pensando em comprar a sua motinha ou o seu carro, já ficava prestando atenção. E a psicóloga dizia, esse é o teu futuro. Nossa. Se tu continuar indo nos botecos como você está fazendo, esse é o teu futuro. Então isso já era uma terapia de choque. Fazia a pessoa pensar. Que devia funcionar muito bem. Funcionava muito bem. A gente tinha poucos casos de reincidência e quando tinha, a gente colocava novamente no grupo, na terapia de grupo. Até teve um caso muito interessante, que eu tinha um caso onde o camarada passou a canivete na boca da mulher, abriu até aqui atrás, e eu fiz o processo, e aí o advogado veio, mas só que ela não queria que prendesse o marido, porque quando ele não bebia, ele era bom. É complicado, e na época ela não trabalhava fora, ela não sabia o que fazer, se ela saísse de casa, onde é que ela iria morar, com as crianças. Não tinha respaldo nenhum, né? Não tinha respaldo.
Então o advogado dele veio até a minha sala e eu disse para ele, olha, eu sugiro então que o senhor peça para o seu cliente para ele participar da terapia de grupo que nós temos aqui, expliquei como é que funcionava. Meu cliente não vai fazer nada disso porque ele não é louco. Ô, louco. Aí eu disse, louco é esse advogado. Louco é esse advogado, porque psicólogo e psiquiatra não são para loucos, são para as pessoas que realmente estão necessitando de um ajuste, né? Exatamente. Na sua conduta. E aí eu falei para ele, não tem problema, está aqui o inquérito, passei o inquérito para o advogado, eu já pedi a prisão preventiva dele. Ou é a prisão preventiva ou é o tratamento, porque ela queria que ele se tratasse, ela queria que ele voltasse a ser melhor. E realmente foi. Porque ela sonhava com aquele marido sóbrio. Isso, aquele maridão com quem ela tinha casado alguns anos atrás e que agora estava passando de bar em bar e chegava em casa e começavam as discussões e acabava em violência física. Perfeito. Então, assim, esse trabalho foi um trabalho muito bonito, foi um trabalho que foi apresentado até na ONU, aqui em Florianópolis, na época. Muitos políticos falaram que iam dar continuidade, que iam fazer, mas morreu na casca, acabou não acontecendo. Uma pena, porque a gente sabe que a gente tem que mudar os perfis. As pessoas elas têm que parar para refletir. Eu peguei uma época em que ainda se matava a mulher em legítima defesa da honra. As mulheres eram assassinadas e o marido era absolvido em legítima defesa da honra. Por quê? Porque dizia que a mulher tinha traído ele, morto não fala, e a mulher era enterrada. Né? Hoje nós temos o feminicídio, naquela época a gente não tinha, a gente tinha só o homicídio mesmo contra a mulher. E eram muitos. E era uma violência muito bárbara. O homem, ele tinha como se fosse uma propriedade. A mulher era a propriedade dele. Exatamente. Então a gente sofria muito para fazer com que eles mudassem essa percepção, porque eu cheguei até a comentar uma vez com um cidadão que fui atender na casa, ele tinha quebrado a casa inteira. Nossa. E estava um casalzinho de criança pequena, deviam ter uns 4, 5 anos, agarradinho embaixo da mesa. O senhor acredita, eu não consegui desvencilhar os dois, eu tive que levar os dois agarrados dentro da viatura para a delegacia. E na delegacia eu comecei a conversar, a interrogar o agressor e disse, tu tá vendo o que tu tá fazendo com teus filhos? Tu sabia que na mente da criança a mãe é uma santa e o pai é o herói. O que teus filhos estão pensando agora vendo o herói deles batendo na mãe? Ótimo. Aí ele disse, a senhora sabia que eu nunca tinha parado para pensar nisso? Ele copiou o exemplo, daí eu perguntei dos pais dele, o pai dele batia na mãe dele também. Então ou seja, estava replicando aquela mesmo sistema, né, que ele vivenciou. Isso, então ele estava repassando aquilo, e naquele momento ele disse, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu digo, pois é, agora você vai preso, você vai ter bastante tempo para pensar sobre isso. Eu disse, tu sabes agora o que eu disse para ele assim, e se você te coloca agora no lugar do teu filho, quando você era filho, o teu pai batia na tua mãe, o que tu sentia? Eu tinha ódio dele. Digo, então pode ter certeza que teus filhos estão com o mesmo sentimento. Exatamente. Assim como ele replicava o comportamento do pai, os filhos também estavam replicando o sentimento que ele tinha para o pai. E ele lá não tinha se tocado disso. Isso é muito importante. Por isso que é tão importante, eu luto e batalho tanto pelas delegacias especializadas, pelas delegacias da mulher, por um atendimento mais feminino, mais sutil, mais sensível, porque uma mulher compreende a outra. E a gente não quer, eu sempre dizia, na minha delegacia da mulher, não era uma delegacia da mulher, era uma delegacia da família. Perfeito. A partir do momento que a gente estava fazendo essa terapia de grupo, a gente queria melhorar a família. Porque a mulher não vive sem o homem e o homem não vive sem a mulher. Mas só que não podem viver sob tortura, sob violência. Tem que ser E depois a gente começou a verificar também que os filhos desses alcoolistas, eles se transformavam em adolescentes infratores. Eles fugiam de casa, eles iam dormir na rua, eles começavam a usar drogas, eles começavam a cometer pequenos delitos. Ou seja, desestruturava completamente a família. Isso. Então a gente começou a fazer também terapia com a família. Tratava primeiro o pai, o agressor, com a mãe, depois chamava os filhos e tentava reintegrá-los à família novamente. Então é por isso que eu luto, por isso que eu batalho. Não é para, seria muito simples, né, Guga? Seria muito simples chegar lá na delegacia, a senhora tem que separar desse homem. Tá, daí ele vai fazer outra vítima, porque o homem não fica sozinho. Ele vai procurar outra mulher e vai repetir de novo o comportamento dele. Esse comportamento de novo com outra. Então o importante é tratar.
é fazer a pessoa pensar e ver que está errada. Uhum. E o quanto aquela bebida está fazendo mal dentro daquela família. Perfeito isso. Exatamente. E quando você destrói o vínculo familiar, né, você replica esses comportamentos, nós afetamos a família e toda a sociedade em volta, né? Porque muitas vezes eles se separam da mulher, ou a mulher se separam, e aí eu quero a sua opinião sobre essa questão, que muitas vezes a justiça não dá a segurança correta para as mulheres, né? Eu quero ver a sua opinião, porque a gente tem visto muito é que às vezes separa, tem aquela medida protetiva, mas ele vai lá e acha a mulher em algum ponto no trabalho ou na saída do trabalho, né? E às vezes ou bate na mulher, ou quebra o carro dela, ou às vezes até chega a cometer o homicídio. Como é que a senhora vê essa estrutura hoje que a gente está tendo aqui? Nós podemos melhorar? Nós podemos avançar? Já melhorou muito. Naquela época a gente não tinha a Lei Maria da Penha. Hoje nós temos a Lei Maria da Penha, que proíbe o indivíduo de chegar a 300 metros da mulher. Se caso ele chegar, ela tem o BIP, que ela pode acionar, ou a Rede Catarina, que é formado por mulheres da Polícia Militar. Ele pode ser preso em flagrante novamente, porque está abordando ela fora dos 300 metros, o juiz pode decretar a prisão dele. Então hoje já melhorou muito, em contrapartida do que era antigamente, que não tinha a Lei Maria da Penha. O que a gente fazia? Quando ele voltava a perturbar a mulher, a gente deixava ele preso. Mesmo sem inquérito, sem nada. Pegava, a PM pegava, ele estava lá atrás da ex-mulher, querendo matar ela com uma faca na mão, botava no cubículo, fazia um inquérito como era na escola, no meu tempo de escola, no cantinho do pensamento. Assim era feito naquela época. Hoje não, hoje nós já temos condições de pedir a prisão preventiva se ele estiver importunando a mulher novamente. Só que assim, as mulheres precisam denunciar, as mulheres precisam ir até a delegacia. Importante. Porque muitas vezes elas acham, eu não vou porque eu tenho vergonha, porque eu tenho medo, porque se eu fizer ele vai fazer pior. Teve uma senhora que disse para mim, doutora, mas se eu fizer o boletim de ocorrência, daí ele vai me matar. Eu digo, se a senhora não fizer o boletim e não deixar eu lhe ajudar, ele vai lhe matar do mesmo jeito. Então me deixa ajudar. Perfeito, isso é ótimo. Então era muito complicado na época, porque elas tinham medo de fazer o boletim, que ele vai ficar mais agressivo. A agressividade é uma coisa que ela tende a aumentar cada vez mais. Hoje eu dou um empurrão, depois eu dou um tapa, depois eu dou uma... É quase uma droga, né? É quase uma droga. A pessoa vai evoluindo naquelas agressões e ela não para. Então, se tu não tiver uma autoridade para chamar, porque a partir do momento que a autoridade chama para a delegacia, já estão de olho em mim. E o que eu costumava dizer quando delegada? Reza para não acontecer nada com ela, porque se ela estiver na rua, bater a cabeça no meio-fio e morrer, tu é o primeiro suspeito. Mesmo que não foi tu vai ser o primeiro suspeito. Então reza para ela não sofrer nada. Então, para eles ficarem atentos, eles já sabiam. Então aí o que acontecia? Aquela violência física se transformava mais em violência psicológica e ameaças, mas já não tinha violência física. Que eram muito graves. É facãozada. Se eu quisesse matar ela, eu tinha dado de ponta, eu dei de prancha. Deixava a mulher toda cheia de marca de lanhado de facão. Outro atirou fogo na mulher, jogou gasolina e tacou fogo. Aí ela pedindo, pelo amor de Deus, para ele apagar o fogo, ele disse, eu só vou apagar se tu jurar que não fui eu que joguei fogo em ti. Tu vai dizer que foi um acidente doméstico. Aí ele apagou, mas a mulher já estava toda queimada, queimadura de 1º, 2º, 3º grau. Eu só fui descobrir porque o médico psiquiatra ligou na delegacia e disse, olha, eu estou sendo até antiético, eu não poderia fazer, mas eu estou querendo fazer uma denúncia de uma senhora que está no hospital, sofreu queimaduras, e quem cometeu as queimaduras foi o marido dela, porque eu trato os dois no meu consultório. Aí eu fui lá e tive que ter uma conversa com ela, porque ele ia todo dia no hospital e ameaçava ela, dizendo que se ela... E ela no hospital? Ela no hospital, e ele ia todo dia no hospital. O hospital não comunicou a polícia. Depois disso nós fizemos um protocolo. Isso, agora, hoje em dia tem protocolo para isso, né? Aí naquela época nós fizemos um protocolo. Tudo que fosse violência teria que ser comunicado à delegacia. Nós íamos decidir se era acidente doméstico ou não. Nós íamos fazer uma prévia, uma investigação. Aí ali a gente reuniu todos os diretores dos hospitais da cidade
e fizemos esse protocolo para nos ajudar em virtude desse caso que o psiquiatra teve que avisar. E aí a gente foi descobrir que ela estava sendo ameaçada, inclusive dentro do hospital. Ele ia lá todo dia visitar ela, no setor de queimados, e dizia, se tu falar que fui eu vou matar a velha da tua mãe e as crianças. Ou seja, ele não ameaçava só ela, também a família A dela. família, ele era bipolar, e aí se aproveitava dessa condição, não tomava remédios, e aí fazia essas coisas. E um pouco eu acho que era malandragem também. Também, né? Aí conseguimos botar ele na cadeia. Como desculpa, né? Eu disse, essa desculpa tu dá pro juiz. Bom, o bom, né, gente, de ter uma delegada, né, e não um delegado para atender, eu acho que essa especialidade é importante para isso, exatamente por causa disso. Porque consegue visualizar o cenário de uma forma muito melhor, né? E de acordo com a experiência também, vocês como delegados, como delegada, né, aprendem, né, aquelas nuances que o cara conta, né, e você percebe assim, não, isso aqui não tá batendo com a verdade. E principalmente em casos de estupro, né, Guga? As crianças, a gente na época tinha muitos casos de estupro contra criança e adolescente. Então a criança, ela já vem com medo. E o homem sempre é uma figura muito forte para ela. Muito imponente, muito, né? Imponente, e também porque muitas vezes ela foi estuprada por um homem. Então ela precisa da figura da mulher policial para ganhar confiança e para poder contar. Perfeito, porque hoje é tudo feito através do sistema. A criança fica na frente da câmera, junto com a psicóloga, vai conversando, e essa conversa é gravada e é mandada para o juiz. Mas naquele tempo não. Nós tínhamos que fazer esse papel. O papel de psicólogo, o papel de assistente social, o papel, né, de mãe, um pouco de acolher, de dar carinho, para que a criança se sentisse mais confortável, porque no fundo ainda a criança se sentia culpada. Ela achava normalmente o que acontece, né? Acha que a culpa é dela, né? Isso, ela achava que a culpa era dela, que tudo aquilo estava acontecendo com a polícia e tudo mais. Muitas vezes as mães não queriam acreditar, ficavam do lado do agressor, do pai ou do padrasto. Conheço alguns casos assim. E deixavam as filhas de lado. Eu não acredito em ti, é mentira. Então aí as crianças ficavam mais vulneráveis ainda para prestar um depoimento. Então essa habilidade a mulher tem, para a gente conseguir conversar e conseguir reverter esse quadro. Imagina deixar duas adolescentes ou duas crianças, como tinha, de 8, 9 anos, com o estuprador dentro de casa. Porque ele vai continuar naquele movimento de estupro, ele vai ver que não aconteceu nada e vai continuar fazendo. Então a gente tinha que, de alguma forma, tentar resgatar toda a verdade para poder conseguir colocar aquele indivíduo na cadeia. Perfeito. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Sim. Governadora. Mas assim, esse gancho nos dá a oportunidade de falar exatamente da necessidade que nós temos hoje dentro da nossa sociedade humana que nós vivemos hoje, a força da mulher também. Passado esse período, talvez, a gente precisa melhorar ainda muito na questão da proteção da mulher, mas uma outra proteção que é o direito que ela tem de empreender também, né? E eu sei que a senhora tem uma luta interessante sobre isso também. E o nosso estado, nós somos um estado muito rico, né? Nós temos uma vocação empreendedora muito forte aqui dentro, e as nossas mulheres também têm essa vocação, né? Nossas mulheres são grandes empreendedoras. Eu me lembro ainda, voltando na delegacia da mulher, uma senhora teve na delegacia querendo a pensão alimentícia para os filhos. Só que o rapaz estava em local incerto e não sabido, ninguém sabia onde ele estava. E eu dizia para ela que não tinha como fazer o processo, que não adiantava ela ir no fórum, que ela não ia conseguir. E ela insistia, toda semana estava na delegacia. Um dia eu ganhei umas receitas de bolachinha, estava em cima da minha mesa. Aí quando ela chegou, eu digo, a senhora tem que tomar uma atitude, a senhora tem que trabalhar, a senhora não pode ficar indo na casa de um e outro parente. A senhora tem que fazer alguma coisa para mostrar para essas crianças, 3 criancinhas pequenas, e colocar alimento na boca delas. Passei a mão naquelas receitas de bolachinha e dei para ela. Vai fazer bolachinha, vai fazer alguma coisa para vender. E assim se passaram anos, eu nunca mais vi aquela mulher. Mudei de prédio, consegui um prédio melhor para a delegacia da mulher. Eis que apareceu a mulher de volta. Depois de uns 6, 7 anos, a mulher apareceu de volta e as minhas funcionárias lembraram dela.
Aí foram na minha sala, doutora, lembra daquela senhora que estava aqui sempre pedindo pensão alimentícia? Digo, não vai me dizer que ela voltou, agora as crianças já devem ser até de maior. Aí ela entrou na sala, eu digo, mas minha filha, o que aconteceu, o que houve? Eu disse, tu que está querendo ainda pensão alimentícia para os teus filhos? Não tem nada a ver. Lembra que a senhora me deu as receitas de bolachinha? Pois eu cheguei em casa, comprei 5 quilos de trigo, comprei fermento, comecei a fazer pão, e os meus filhos pequenos começaram a vender em volta na região. E depois eu abri uma panificadorazinha na frente na sala da minha casa, e hoje eu tenho uma panificadora. Eu falei, mas que coisa boa, então tu viesse para me contar que tu tens uma panificadora, e qual é o problema? Lembra aquele marido que tinha ido embora? Pois é, ele voltou. Ele quer 50% do que é meu. Olha só. Né? Esse é cara de pau. Esse é cara de pau. Olha como a mulher é empreendedora. Um saco de 5 quilos de trigo, ela começou a fazer pão, colocar os filhos para vender. Então a mulher, ela já tem na veia o empreendedorismo. Quando o marido perde o emprego, é a mulher que vai trabalhar de diarista, é a mulher que vai vender docinho, vai vender chocolate, vai fazer bolo para fora. Ela não tem vergonha de fazer qualquer tipo de serviço. Ela já é uma empreendedora. Ela compra, ela vende, ela negocia, ela compra mais barato, ela que cuida da economia da casa. Então a mulher já é empreendedora nata. Eu, quando fui candidata a vice-prefeita em Joinville, em 2016, eu abri um grupo de WhatsApp de mulher para mulher. Eu sempre costumo dizer, tem aquela música da Marisa, né? De mulher para mulher, Marilisa. Agora eu me toquei. É a música. E aí eu montei um grupo, era para ser 20 mulheres, na primeira reunião já vieram 33, nunca vou esquecer a idade de Cristo. E ali nós começamos a fazer o trabalho para a minha campanha. Quando eu vi que a gente não ia ganhar a eleição, eu disse, não, mas vamos manter o grupo. Vamos manter o grupo, porque tinha mulheres de todos os setores. Tinha mulher que vendia colchão, outra vendia bolo, outra vendia salgadinho, outra tinha salão de beleza, outra era manicure, outra era podóloga. Ou seja, a economia da cidade estava ali. É advogada, arquiteta, médica, dentista, pediatra, enfim. Foi juntando mulheres e eu tenho esse grupo até hoje, Guga. Ai, que legal. Hoje, já fazem 8 anos nós temos esse grupo e nós trabalhamos da seguinte forma. 2 prints por dia, cada mulher pode colocar. Se eu quiser comprar alguma coisa de alguma mulher, eu entro no privado, e aí posso passar o dia inteiro negociando com ela, conversando. É como se fosse uma vitrine digital. Só que qual é a prioridade? É que a gente, antes de comprar em outro lugar, compre do grupo. Então, pergunte muito bom grupo, isso. Tem alguma médica pediatra? Tem alguma pessoa que faz salgadinho para festa? Tem alguém que faz bolo para festa, e esse movimento existe, e é forte. Hoje nós já estamos com 336 mulheres. Ou seja, de 33 multiplicou por 100 ali. Por 100, entendeu? E todo mundo quer entrar no grupo. O último jantar que eu fui tinha 258 mulheres, que daí elas queriam conversar comigo sobre o que eu estou fazendo no governo do estado. Aí nós conversamos sobre o Pronamp Mulher, que agora veio para também ajudar você que está em casa, que tem uma clínica, que tem um salão de beleza, que tem uma empresa e que precisa de um dinheiro para comprar um maquinário. Então você pode pegar no Pronamp nas cooperativas de crédito ou direto no Badesc de 20 a 100 mil reais. Com 1 ano de carência para pagar, né? E a pessoa já pode empreender, já pode colocar esse dinheiro ali para trabalhar. Então isso aí é uma forma com que o Jorginho Melo viu de ajudar tantas mulheres, porque nós temos no estado de Santa Catarina muitas mulheres empreendedoras. Isso é bom. Como que tem dupla, tripla jornada, como nós já estávamos conversando antes aqui, exatamente. Né? Os bastidores. Exatamente. E aí, a importância de ter a mulher no executivo, né? Como no caso, a vice-governadora aqui. Porque isso também incentiva, né, não só o governador, mas outros poderes também, né, inclusive nas prefeituras, que a gente possa ter. E aí eu quero entrar no outro tema também, a mulher na política, vice-governador, que é importante. Nós ainda vemos, infelizmente, né, uma participação feminina muito pequena na política. E todas essas mulheres que passam as dificuldades, às vezes, da violência, que passam a dificuldade de empreender, elas conseguem, ou elas podem conseguir, através da política,
E aí elas precisam se engajar mais a melhorar a sociedade, inclusive o ambiente, para que elas e suas famílias também possam progredir, né? Já melhorou bastante. Eu fui candidata a vereadora em 2012, fiz 3.760 votos. Na época não me elegi por causa da legenda. Uhum. Teve colegas meus que com 900 votos foram vereadores e eu não. Mas consegui ganhar, é o que eu sempre dizia, eu não perdi, eu ganhei. O povo votou em mim, mas a legenda não permitiu que eu assumisse. Né? Então, de lá para cá, eu comecei a fazer palestras sobre a mulher na política. E depois o que me chamou muita atenção também foi o movimento bolsonarista. Depois que o Bolsonaro começou a se impor, começou a conversar com o povo, começou a fazer um governo junto ao povo, e que o povo foi para a rua, as mulheres começaram a se interessar muito mais pela política. Eu me lembro quando eu fazia as minhas reuniões para falar de política, eu era candidata, vereadora, eu queria votos. Aí as minhas amigas diziam, Marilisa, tu veio aqui hoje para tomar café, não para falar de política. E hoje eu vou nos cafés e eu quero falar de outras coisas, elas querem falar de política. Ai, que bom. Olha como já mudou. Perfeito. Já mudou muito. Muito bom. Aí depois eu fui candidata, como eu disse, a vice-prefeita. Aí todo mundo disse que eu era louca, que eu devia ter continuado como vereadora, que eu ia ganhar de novo, que dessa vez eu iria ganhar. E eu disse, não, eu quero ser candidata a vice-prefeita, por quê? Porque em Joinville nunca uma mulher tinha sido convidada para ser vice-prefeita, para atuar na majoritária. Só nos cargos de vereadora, para puxar a carroça, como eu sempre digo, que é para eleger o prefeito. Que é isso, para isso que servem os vereadores, né? Não só para se elegerem, fazer o seu mandato, mas para ajudar o prefeito a eleger o prefeito. E aí eu abri mão da minha suposta eleição ganha para ser candidata a vice-prefeita. Nós não ganhamos, mas eu digo que eu ganhei por quê? Na eleição seguinte, 5 mulheres se candidataram para a majoritária. 2 a prefeita e 3 para vice-prefeita. Hoje, Joinville tem uma vice-prefeita, é a Rejane Gambini, jornalista. Hoje ela é vice-prefeita de Joinville, uma mulher, que nunca tinha sido convidada uma mulher para atuar na majoritária. Então eu sempre fui assim uma mulher muito à frente do meu tempo. Eu queria mostrar para elas, eu queria abrir caminhos, mostrando que a mulher também é capaz, que a mulher também consegue, que nós estamos aqui para trabalhar juntos, assim como eu trabalho junto com o Jorginho Melo. A gente se dá muito bem. Quando ele não pode ir numa agenda, ele me liga, Marilisa, tu pode me ajudar? Vai a Brasília, vai a Porto Alegre, vai na reunião do COSUD, me ajuda nesse sentido, eu preciso viajar, ou então eu estou fazendo ronda, como agora com as enchentes, ele pegou o helicóptero, estava sobrevoando Santa Catarina, eu vou nas solenidades da PM, eu atendo no gabinete, eu faço as vezes que ele não pode fazer, porque ele também é só um. Então nós trabalhamos em conjunto, eu estou aqui trabalhando, eu não sou uma vice só de enfeite, eu quero trabalhar, eu quero ajudar, eu quero que as minhas mulheres cresçam, eu batalho, né, nesse caso das mulheres, né, vou em todas as reuniões do PL, do partido, incentivo elas, que elas entrem mesmo, que elas se coloquem à disposição, porque é sempre bom um equilíbrio. No casamento não tem o equilíbrio? Exatamente. Um homem e uma mulher? Então, por que nas outras áreas também não podem ter? Ou na política, um homem e uma mulher? Eu cuido mais da parte social, e o Jorginho mais da parte de infraestrutura, economia, parte financeira, enfim, mas nós dividimos o serviço. Eu vou contar um bastidor aqui para vocês, porque esta conversa com a nossa vice-governadora, ela já está programada já há algum tempo, e nós tínhamos uma data, e aí a equipe dela disse assim, Guga, nós vamos ter que desmarcar porque a vice-governadora vai ter que representar o governador em Brasília. Aí eu disse assim, essa é uma boa razão para a gente adiar a conversa. Ou seja, né, ela comprova tudo, exatamente isso que ela está falando. Né? Ela não ela não está aqui para decorar, ela está aqui para executar exatamente o papel de uma vice-governadora, que é andar junto. Andar junto e trabalhar muito. Tem muito trabalho aqui em Santa Catarina, a gente trabalha muito e ainda tem muito o que fazer. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta. A senhora responde
da forma que a senhora quiser. Santa Catarina caminha para nós termos uma governadora? Olha, quem sabe, pode ser que um dia venha uma governadora. Eu agora estou trabalhando bastante para a reeleição do meu governador Jorginho Mello. Uhum. Primeiro, porque eu fiquei encantada com o trabalho dele. Quando ele me convidou para ser vice-governadora, eu perguntei para ele, mas o senhor já é senador, o que o senhor quer com sendo governador? Ele disse, não, Marilisa, eu quero ajudar as pessoas. Ótimo. Ele tocou meu coração, por quê? Porque eu, como delegada de polícia, sempre foi isso que eu fiz. Eu não só fazia os inquéritos policiais e ajudava as pessoas, como eu conseguia emprego para elas, eu conseguia cesta básica, eu que conseguia colocação na creche para as crianças, para as mães poder trabalhar. Eu me virava de tudo quanto era jeito, porque eu sabia que o problema social ele estava intimamente ligado com o problema criminal. Perfeito, exatamente isso. E eu nunca tinha visto um governador preocupado com as pessoas. Sempre preocupado em inaugurar pontes e fazer hospitais, deixar eles vazios, né? E fazer grandes obras para colocar plaquinha lá. E quando ele me falou isso e me apresentou o projeto dele, o que ele queria fazer, começando com as cirurgias eletivas, que ele queria diminuir a fila, e aquilo eu achava que não tinha mais solução, porque desde que eu me conhecia por gente, tinha fila, as pessoas vinham na delegacia, reclamavam, estavam sofrendo, que não tinha vaga, que não tinha isso, que o hospital estava lotado, que era para daqui 5 anos a cirurgia, e ele veio com essa proposta de que ele iria dar um jeito de solucionar a fila das cirurgias eletivas, que ele iria fazer a faculdade gratuita, que ele ia levar energia elétrica trifásica para o oeste, que ele ia levar a internet para o oeste, que ele quer dar oportunidade para as pessoas para que elas cresçam, porque uma pessoa bem de vida, uma pessoa bem solucionada, uma pessoa com saúde e com trabalho, a própria população já cresce. Exatamente isso. A gente dando oportunidade para as pessoas, nós vamos ter um Estado rico, porque as pessoas estando ricas, o Estado é rico. Exatamente. Aí as obras a gente vai fazendo com o tempo. Uma cidade rica, eu falo sempre na questão da cidade, mas um estado rico, de pessoas felizes não adoecem, né? E nós podemos usar o dinheiro público em questão de infraestrutura para melhorar essas questões mais que estão mais envolvidas nos negócios e tudo mais. E eu sei também, vice-governadora, que a senhora está muito envolvida na questão das empresas, principalmente de internacionalização. Nós tivemos uma conversa com o Juliano Frona, que é o secretário de Articulação Internacional. O nosso Estado tem muito disso, tem essa visão. É muito bem visto, visto e muito bem visto na questão de se querer investir aqui, né? Como é que a senhora vê o nosso Estado na questão da economia mundial agora e com tanta gente querendo investir aqui? Olha, eu tenho recebido vários embaixadores, até a pedido do nosso governador Jorginho Mello, e eles estão buscando Santa Catarina, principalmente pela segurança. Nós temos aí as forças de segurança excelentes no nosso estado, nós tivemos uma redução de 80% aí nos homicídios, nós temos, então, esse é um principal fator que eles procuram em Santa Catarina. Outra coisa, porque é um estado muito próspero. Economicamente, nós somos o último a entrar na crise e o primeiro a sair. E o primeiro a sair. Então, assim, é um povo guerreiro, é um povo trabalhador, é um povo inspirado mesmo com as enchentes do ano passado, que nós sofremos muito. Nossa. Nós tivemos, assim, uma ajuda muito grande, porque o próprio povo já se levantou no outro dia de manhã e já começou a trabalhar. Jorginho Mello passou em todos os municípios afetados, nós demos condições, então assim, é um país, é um estado forte, é um estado de gente guerreira, de gente trabalhadora, que é o que eles procuram também, segurança e gente que gosta de trabalhar, e isso nós temos de sobra. Muito bom. Vice-governador, nós estamos encerrando aqui a nossa conversa, é muito bom ver e ouvir, né, uma mulher empreendedora, porque apesar de estar na política, no executivo, o DNA empreendedor está dentro da senhora. E incentivar as mulheres na política, incentivar a nossa economia do nosso estado a crescer, porque nós somos realmente um estado rico, um estado de gente empreendedora, de trabalhadora, e é muito bom saber que nós temos um bom caminho
para caminhar, né? E eu acho que todo o estado de Santa Catarina, e principalmente para o Brasil, o Santa Catarina é um exemplo, né, de como se deve atuar, né, para que as pessoas fiquem felizes e a gente possa, exatamente, ser o último a entrar na crise e ser o primeiro a sair, porque sua gente é trabalhadora. Eu acho que nós estamos em boas mãos. Desejo mais 5 anos, né? São 6 anos, né? 6 anos. Mais 6 anos de um trabalho árduo. Eu sei que não é um trabalho fácil de ser feito, mas muito promissor. E aí, depois desses 6 anos, eu espero que lá na frente, em algum momento, a gente possa também ter uma mulher governadora, que eu acho que o nosso estado merece, né? Afinal, nós temos o nome de mulher, né? Quem sabe, né? Não é? A mulher, ela tá gatinhando na política, mas quem sabe um dia ela não vai chegar nesse posto Nós também. não temos uma Catarina, né? Uma Catarina. Não é? Com certeza. Então tá. Vice-governadora, muito obrigado pela conversa. Eu acho que é muito importante que a gente possa ouvir a senhora, né? E as mulheres possam ouvir a senhora também. Muito obrigado. Fico à disposição também. O convite está aqui aberto no canal para que sempre tiver alguma coisa importante para que a gente possa passar para os nossos ouvintes e nossa população aqui em Santa Catarina. Eu fico à sua disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço e me coloco à disposição. Quando precisar, podemos retornar para conversar. Ótimo, excelente. Então, fica aqui o convite para você já se inscrever no canal, acionar o sininho para saber quando tem novos vídeos aqui e compartilhe esse vídeo para seus amigos e seus familiares, principalmente para as mulheres, que é muito importante ouvir quem defendeu sempre as mulheres e defende sempre o estado de Santa Catarina. Obrigado. Tchau.